Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Ventura, eu estou fazendo essa série de vídeos aí como aula, revisão em matérias de direito penal e direito processual penal, tá? Espero muito ajudar você que está se preparando para o exame da ordem, primeira e segunda fase em direito penal ou porventura algum outro concurso que também caiam essas duas matérias, tá bom? Então, espero que vocês possam estar acompanhando aí os demais vídeos que já foram postados até agora e os demais que serão gravados. Então a gente vai falar aqui de parte geral e parte especial, de Código Penal, legislação especial, enfim. Com isso eu espero poder estar ajudando você. Mas bem, sem mais delongas, o vídeo de hoje será uma revisão sobre um assunto muito importante e você que vai fazer a segunda fase da OAB para penal tem obrigação de saber contar prazo. Então, a aula de hoje, a revisão de hoje vai ser sobre contagem de prazo. Então, vamos embora. Contagem de prazos. Então, por que é importante saber contar prazo e qual tipo de prazo? Né? Que vocês bem sabem, nós sabemos que existem dois prazos. Tem o prazo penal e tem o prazo processual. Tá? Então, hoje a gente vai ver um pouco das particularidades de cada prazo e o principal, saber diferenciar e contar, né, cada um deles, tanto o penal como o processual, tá bom? Então, seguindo, o primeiro prazo que a gente vai estudar é o prazo penal. A previsão dele está aí, ó, no artigo 10 do Código Penal. Vou marcar aqui para vocês, artigo 10 do Código Penal, que diz o quê? Vamos lá, artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, tá? Esse contam-se os dias, meses e anos pelo calendário comum que ele está falando aí é pelo calendário gregoriano, né? Que com certeza você, aluno de direito penal, já deve ter ouvido falar. Mas bem, esse não é o nosso foco na aula de hoje. Nosso foco é saber diferenciar o prazo penal da contagem do prazo processual. Então ele já deu uma informação bem básica e importantíssima aí para a gente na parte inicial do Código 10, do artigo 10 do Código Penal, né, onde ele diz que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Isso é importante porque é exatamente o contrário do que acontece lá na contagem do prazo processual, que a gente vai ver mais na frente. No prazo processual, ele faz justamente o inverso, é o contrário. Ele exclui, ele despreza o primeiro dia. Mas no prazo processual não, a gente já vai contar aquele primeiro dia. Então, temos aí como exemplos, aí na parte de baixo da sua tela, eu coloquei aqui a prescrição, decadência e a perempção, que são as formas, aliás, algumas das formas da extinção da punibilidade, não é? E a gente aplica o prazo penal para esses institutos, porque a extinção da punibilidade, na verdade, é um assunto, uma matéria de direito penal e não uma matéria processual. Então, por isso que a gente aplica o prazo penal nesses institutos, por exemplo, prescrição, decadência, perempção. E também, sempre que a gente for falar no direito de punir do Estado, o famigerado ius puniendi, a gente também vai aplicar o prazo penal. Como um exemplo aí de uma prisão. Então imagine você, uma pessoa, um indivíduo aí que porventura cometeu algum crime e não pudesse ser preso porque cometeu um crime no sábado, no domingo, no feriado. Então, no prazo penal não tem essa questão de que a gente vai ver no processual mais lá na frente, que se for dia não útil, esse prazo ele vai ser prorrogado. Mas no caso da prisão não. Então imagine você se um cidadão não pudesse ser preso no prazo num dia que fosse sábado ou domingo, porque aquele dia não pode ser computado como dia de prisão na pena dele. Ou então, o contrário, que é pior. Né? Imagine se o indivíduo ali ele foi preso, né? Cometeu o crime, foi preso, por exemplo, no sábado. Ele ia passar o sábado preso, o domingo preso e o tempo de prisão dele, né, só iria ser computado, só iria começar a ser contado a partir da segunda-feira. Não é? E nós estamos tratando, nesse caso, aí, de uma prisão ilegal. Então, essa é uma das razões, esse é um dos motivos pelo qual a gente tem que aprender, né, a diferença entre prazo penal e prazo processual.
Mas enfim, isso aqui foram alguns exemplos para vocês poderem entender quando é que a gente vai aplicar o prazo penal. Então vamos seguir. Então é o seguinte, um exemplo, eu coloquei aí um calendáriozinho, uma semana, alguns dias aí, para a gente poder exercitar essa contagem de prazo penal. O legislador falou para a gente lá no artigo 10, na parte inicial, na primeira metade, que no prazo penal inclui-se o dia do começo. Não é? Então, o primeiro dia ele já está valendo. Então, utilizando como exemplo a mesma questão lá do indivíduo que foi preso. Então, digamos que o indivíduo ele vá preso hoje. Então, hoje já vai ser o primeiro dia de prisão dele. E esse dia de hoje, que ele está sendo preso, já vai contar como um dia de prisão para ele. Ah, mas só que e se ele for preso às 11 horas, 23 horas e 30 minutos? Já vai ser computado como um dia de prisão para ele. Ah, mas só falta 30 minutos para acabar o dia. 23h30, o dia vai até meia-noite, mas o prazo penal ele é dessa maneira. Ele é improrrogável, tá? E aquele dia já vai contar como dia de prisão para ele. Então, vamos ao nosso exercício, vamos ao nosso exemplo. Tá? Aqui vamos contar 10 dias de prazo penal nesse calendário. Então, começa na segunda-feira, dia 10, e a gente vai contar 10 dias. Então, vamos lá. Segunda-feira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Não funcionou aqui. Quarta-feira, então, dia 19, seria o fim desse prazo de 10 dias. O fim desse prazo penal de 10 dias. Então, é isso aí. Facinho, né? Tranquilinho? Pronto. Então, segunda-feira, dia 10, abre-se o prazo. E quarta-feira, dia 19, finda-se o prazo de 10 dias contados no prazo penal. Tá? Então, vamos embora. Continuando. Eu falei para vocês aqui um tempo atrás que o prazo penal ele é improrrogável. Deixa eu ter a minha câmera aqui da frente um pouquinho para não atrapalhar vocês. Pronto. Eu falei que o prazo penal ele é improrrogável, ou seja, mesmo que ele termine em dia que não seja útil, vai valer. Então, exemplo, um indivíduo que vai ser posto em liberdade, sendo que a pena dele finda num dia que não é útil, por exemplo, no sábado, no domingo, ele vai ter que ficar preso, aguardando até o próximo dia útil, de forma alguma. Estaríamos aí falando também do absurdo, não é? Porque a qualquer tempo que a prisão ela é prolongada além daquilo que foi previsto, é uma prisão ilegal. Então, esse é um exemplo que a gente pode compreender. Então, a prisão ali cessou, a pena cessou, caiu num dia de sábado, num dia de domingo, então o indivíduo, o sujeito vai ter que ser posto em liberdade imediatamente. Tá ok? Então, vamos lá. Eu coloquei como exemplo aí para vocês essa tabela para a gente contar 5 dias, tá bom? A partir da quarta-feira, dia 12. Então vamos lá, a gente aprendeu que o quê? Conta-se, inclui-se no prazo o primeiro dia. Então vamos lá, quarta-feira é o primeiro dia. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente teve um exemplo, uma situação em que o último dia do prazo, o quinto dia, foi o domingo, dia 16. E aí, a gente vai prorrogar esse prazo para segunda-feira? Não, de forma alguma, porque o prazo penal ele não se prorroga, a gente já viu isso. Então, o domingo, dia 16, vai ser o dia de término desse prazo. Tá bom, pessoal? Então, simples aí, né? Tranquilo. Prazo penal inclui-se primeiro dia e tá tranquilo. Então, 5 dias contando do dia 12, quarta-feira, 12, 13, 14, 15, 16, domingo seria o quinto dia, tá? Mas temos aí, pessoal, algumas observações. A regra geral que a gente tem para essa observação é a seguinte, acompanhe na sua tela. Regra geral, o prazo penal não se interrompe nem se suspende, né? Pelos motivos, vamos pegar aqui mais um exemplo, por motivos óbvios que a gente já tratou aqui, mas vamos pegar como exemplo novamente a questão da prisão do indivíduo. Imagine se por algum motivo esse indivíduo, o apenado, ele tivesse que ter a sua pena suspensa ou pelo menos interrompida. Então, não há que se falar
em interrupção nem suspensão nos prazos penais. Contudo, toda boa regra tem as suas exceções e você pode acompanhar aí na sua tela que a exceção é o prazo prescricional. Por quê? Porque nós vemos no início do vídeo que a prescrição é sim um exemplo de prazo penal e a prescrição, os senhores e as senhoras sabem que pode ser suspensa e pode ser interrompida. Então, previstos aí, se eu não me engano, nos artigos 116 e 117 do Código Penal. Salvo engano, aí tem lá as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional. Então, só relembrando aqui, né? A interrupção é aquela que zera o tempo, então tá lá, o prazo prescricional está correndo. Se tiver uma hipótese em que esse prazo prescricional precisar ser interrompido, né, quando a lei disser que ele vai ter que ser interrompido, então esse prazo ele vai zerar. Digamos que passou-se aí um ano. Então, se ocorrer uma daquelas hipóteses que a lei vai elencar de interrupção, então vai zerar. Vai começar a contar tudo do início de novo. Aquele ano não vai valer. Tá? Então, isso é que é a interrupção. Zera o prazo. E a suspensão não. A suspensão não vai zerar o prazo, mas ela vai suspender o prazo. Ela vai congelar, vamos dizer assim. E quando o prazo voltar a correr, ele vai continuar de onde parou. Então, essa é a diferença entre a suspensão e a interrupção, só para a gente relembrar aqui. Então, a prescrição, vocês sabem que ela se suspende e que ela se interrompe, portanto, é uma exceção da questão da não interrupção dos prazos penais. Tá? Vamos embora, vamos seguir. E aí, pessoal, nós chegamos na parte em que começamos a falar do prazo processual. Tá? Tudo que a gente viu até agora foi prazo penal. Então, a regra fundamental, a regra básica do prazo penal é que ele inclui na contagem o primeiro dia. Tá? A gente vai ver aí no prazo processual, que está previsto no artigo 798, parágrafos 1º e 3º do Código do Processo, o seguinte, acompanhe na sua tela. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Parágrafo 3º. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Então, pessoal, essas aí são as principais diferenças que a gente tem em relação ao prazo penal. Então, vocês já viram aí nos parágrafos 1º e 3º que o primeiro dia ele é desprezado, ele não é computado, ele não é levado em conta na contagem do prazo processual. Tá? Contudo, ele conta o último dia, ele acrescenta, ele considera o último dia. Então, a gente vai ver como exemplo, como exercício, numa tabelinha que eu coloquei no próximo slide. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, essa é a primeira diferença. O prazo processual ele exclui o primeiro e inclui o último dia. Tá? Além disso, ele é prorrogável, isto é, ele não pode iniciar e nem terminar em dias não úteis, né? Diferentemente do prazo penal. Então, se o prazo processual ele vai findar no sábado ou no domingo, por exemplo, ele é automaticamente prorrogado, tá? E lançado aí até o próximo dia útil. Né? A priori seria segunda-feira, mas se por algum motivo aquela segunda-feira for um feriado, por exemplo, então vai ser na terça e, enfim, assim sucessivamente até o próximo dia útil. Tá bom? Então, como exemplo, aí nós temos as peças processuais. Não é o artigo 593 do CPP, ele diz que caberá apelação no prazo de 5 dias. Então, esse prazo de 5 dias é um prazo processual, não é um prazo penal. Isso implica dizer que, se esses 5 dias aí, por exemplo, findar num dia não útil, ele vai ter que ser prorrogado para um dia útil. Tá? Diferente do prazo penal, que se fosse um prazo penal, ele terminasse num dia não útil, seria aquele dia mesmo o dia a ser levado em consideração. Tá? Temos algumas exceções aí também, que são a queixa-crime e a representação. Não é porque esse prazo processual ele é empregado, ele é utilizado nas peças processuais. Contudo, a queixa-crime e a representação, que são matérias que estão incluídas
dentro do Código de Processo, elas apesar disso, apesar dessa inclusão no CPP, elas são matérias de direito material. São assuntos de direito penal, de direito material. E, portanto, o prazo delas é decadencial e são exceções à regra aí do prazo processual. Então, queixa, crime e representação, a gente aplica o prazo penal. Tá bom? Então, vamos seguir. Vamos lá, coloquei essa tabelinha aí como da outra vez, quando a gente vai lá com prazo penal, para a gente exercitar. Agora preste bem atenção. Parece complicado, às vezes, parece um pouco confuso, mas não é. Se você pegar ali acompanhar o raciocínio, pegar o entendimento da coisa, você vai ficar tranquilo na hora da OAB para poder acertar a data da peça, né, na sua segunda fase. Não é? E um bizu importante, pessoal, quando for para a prova da OAB, para a segunda fase, que tiver que datar a sua peça, desenhe. Tem que desenhar o calendáriozinho da forma que vocês estão vendo aí. Eu colocar lá o quadradinho na semana, terça, quarta, quinta, dia 11, 12, seja lá qual for a data da sua prova lá que o examinador estiver pedindo, mas tem que desenhar, senão vai errar. Então pega esse bizu, desenha, por experiência própria. Eu não desenhei e errei. Errei a data porque estava com pressa, lá estava no final do tempo já da prova, acabei fazendo as carreiras e acabei errando ali na agonia, nas pressas. Mas tem que desenhar. Desenha a tabelinha, senão vai errar. Tá bom? Então vamos lá. Contando 5 dias de prazo processual penal. Vamos devagar, preste bem atenção. Vamos iniciar na terça-feira, dia 11. Digamos que você tenha sido intimado ou citado e a partir dessa data você vai ter um prazo, certo? Vai ter um prazo de 5 dias a partir daquela intimação. Por exemplo, foi intimado terça-feira, dia 11. Pronto, a partir daí você vai ter 5 dias, né, para poder tomar a medida processual lá. Sem entrar em detalhes, porque o que nos interessa aqui é a contagem do prazo. Então vamos lá. O que a gente aprendeu no artigo 798, parágrafo 1º? Na contagem do prazo processual, a gente vai excluir, desprezar o primeiro dia. Então vamos lá, com calma. Se começou na terça, se o prazo, eu fui intimado ali e eu tenho esse prazo vai correndo a partir da terça-feira, como é que eu vou fazer? Eu vou desprezar essa terça-feira. Deixa eu colocar aqui a minha caneta, pronto. Eu vou desprezar essa terça-feira e o prazo ele abre-se a partir da quarta-feira. Então vamos lá. 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Se na questão da OAB tiver assim, você como advogado tem um prazo de 5 dias para apresentar a medida processual cabível e você deve... qual seria a data, a última data possível para você como advogado agir processualmente. Então, nesse caso, se o 5º dia ele foi no domingo, então o último dia que você vai ter para poder agir vai ser na segunda-feira, dia 17. Então, tranquilo até aí, né? A gente exclui o primeiro dia, tá? E inclui o último. Então foi como eu fiz. Eu excluí a terça-feira e comecei a contar. Quarta, 1, 2, 3, 4, 5. A gente inclui o último dia também na contagem, que é o domingo. Porém, como é dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil, que seria a segunda-feira, dia 17. Tá bom? Ah, Júlio, mas se começar na quarta, como é que vai ser? Então a gente vai excluir o primeiro dia. Deixa eu pegar aqui minha caneta de novo. A gente vai excluir o primeiro dia e começar da quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Segunda-feira é dia útil. É dia útil. Segunda-feira 17, então, vai ser o último dia que eu vou ter para agir processualmente. Ah, vai ser a mesma data do que seria se fosse na terça-feira. É a mesma data, porque na terça-feira teve que prorrogar, porque acabou no domingo. Mas nesse caso aqui não, acabou certinho aí na segunda-feira, dia 17.
Você aí que é civilista pode estar se perguntando agora, não, Júlio, mas aí deve estar tendo algum equívoco, porque dia não útil a gente não conta. Não é que no prazo civil é assim, sábado e domingo a gente não considera. Ele pula da sexta para segunda-feira, ele não conta sábado e domingo. Mas lembrando que aqui é direito penal, esquece civil por enquanto, aqui é direito penal, processual penal, não é processual civil. Então, sábado e domingo a gente vai contar. Agora repare, preste muito bem atenção. Sábado e domingo só vão ser computados se estiverem no meio do prazo. No meio do prazo, assim como a gente viu agora. Tá? A gente contou aí sábado e domingo, porque eles estão no meio do prazo. Agora, se sábado ou domingo estiver no início do prazo ou no término do prazo, aí a gente vai ter que prorrogar para o próximo dia útil. Mas se estiver no meio do prazo, assim como nesse exemplo, a gente vai contar. Eles são computados, tá ok? Que fique bem claro. Então vamos lá para mais um exemplo. Tá? Julho, digamos que agora começou na sexta-feira. Eu tenho a partir da sexta-feira para poder... Tenho esses 5 dias a partir da sexta-feira. Qual é o último dia que eu vou poder agir? Então vamos lá, sexta-feira. Como eu falei para vocês, o 798 diz para a gente que a gente deve excluir o primeiro dia, tá? E começar a contar. Porém, eu tenho sábado e tenho domingo. Eu não vou contar. Eu só vou começar a contar a partir da segunda-feira. Então, a segunda-feira vai ser o meu primeiro dia. Então, vamos lá. Segunda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se cair assim na sua prova da FGV, você já vai saber responder. Que nesse caso, o último dia que você como advogado tem para agir é a sexta-feira, dia 21. Tá? Então, mais uma vez, a sexta-feira a gente não conta. A gente não conta a sexta-feira. Sábado e domingo também, porque são dias não úteis. Então a gente vai direto para a segunda. 1, 2, 3, 4, 5, sexta-feira. Então é o meu último dia que eu tenho para agir. Tranquilo aí, pessoal? Então essas aí são as regras para a contagem do prazo processual. E assim é que a gente finaliza a aula de hoje, a revisão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí, compreendido. E até o próximo vídeo. Boa sorte para você, boa prova e bons estudos. Até breve.